ficar com o cabelinho pra cima a qualquer modo. Juntei aqui tentando abaixar, você suja um pouquinho na lateral aqui, quando você vê, ele tira a tonalidade de um todo, eu sujei baixinho, né? O tal do humano, né, que sai do buraco do tatu também, ou quando que é mérito de tão grande diariamente, quando a coisa faz ser chamados a nada, né? Aí você vai no supermercado, tive um desconto de... Dei bastante coisa o suficiente para carregar, carreguei meio demais. Comprei um Formosa com defeitozinho, aí que eu conversei foi a mulher do prefeito, falei que tinha feito nela. Tava cumprimentando, comprando uma mãozão lá. Ela falou que a gente tem que fazer o que a gente tem vontade mesmo. Vi a Luciana de longe, a Luciane, ela é uma amiga da Vilma lá que faz educação física, é o negócio do quiosque, que fez uma aula, que sempre tem uma dor na lombar, que trocou prótese, que ruim de horário, de chegar no horário, de praticar, fez pouco tempo misturado de aeróbico com localizado. E de longe, ela me viu, passei aqui na esquina, a Ariane estava dentro do aniversário, ali na porta, que malhou quase nada, da Aerostep, que ali ela tá aberta ali, tiraram a lata de lixo ali da esquina, ali mesmo eu joguei o lixo. Aí tava vindo, atravessando a rua, não tô dizendo que não deu tempo para ela não me ver, mas o que são condições. Aí passei pra ela vir, né? Ela tava vindo com uma mulher, não tô dizendo que ela me viu, mas eu não tô, tô dando certeza que ela não me viu, mas né, imediatamente eu já, né, dei um abraço e tal, perguntou, falou que eu tô bem, se eu tô podendo carregar peso, eu cortei mais ainda o cabelo tava aqui assim, né, falei, não, nem podia estar aqui e tal, aí fui lá fazer uma comprinha, comprei uma mamãozão, comprei uma cebola, aquela coisa pra ser vigiando o alho pra não faltar, ficou muito bom. Foi a próxima vez que eu comi o resto do macarrão, cozinhei todo o macarrão integral, fiz uma receitinha assim, só com alho, ele cozido no sal e alho, né, comum, na água. Aí botei um suficiente nos peitos de frango, depois eu cortei ele meio como se fosse esfareladinho, molinho entre uns pedacinhos, um pouco, não é torrado, um beiradinho, mas não sei o que, tô passando a pomada aqui, que às vezes eu tenho alergia aqui, né, eu dei um risquinho aqui de lápis, risquinho aqui, né, em algumas condições, minhas sobrancelhas estão desenhadas, muito bem desenhadas, o que é mexer no rosto, mexer na coisa toda e tal. Aqui embaixo tá evoluindo a carne, você toma banho e sai um carnão, de repente você acorda com o cabelo tudo coladinho e vai tirando, melhorou o lóbulo e agora a inflamação tá lá dentro. E eu acho que na hora que tirar os fios, essas pelotas vai sair um pouco. Acabei nem botando mais soro à noite, nada demais, nem colírio nos olhos. Depois o que der, o que deu, ele mexe, ele tem, sabe que ele tem que mexer. Mas voltando a falar, né? Eu fiz uma comprinha pesadinha, eu trouxe logo os 3 peitos de frango. Eu comprei, tava demorando pão fresco, o alimento, peguei 3 pãozinhos mais lá que já tava, um pouco de queijo, um mamão Formosa, tá na promoção o quilo dele, peguei um mamãozão, então um podrinho pequenininho, que os outros são mais verdes, um garrafão de iogurte, zero, embalagem econômica, um negocinho de... Trouxe um negócio de fazer bolo, leite condensado na promoção, a mesma também barra de chocolate na promoção. E eu trouxe o mesmo bolinho, eu trouxe um negocinho de... Um negocinho daquele vinagrete picado. Ai, devia ter trazido umas 2 batatas. Aí já vai fazer um efeitozinho que aí acabei cozinhando o outro meio quilo, deixei ali pra o sopa e tal. Não tem que você cozinha, você não quer que sobra pro outro dia. Você não tem por que não comer fresco, mas a base de algumas coisas que pode ser passou, vou pôr macarrão, ainda sobrou o macarrão, eu já botei na geladeira que eu fiz hoje, mas é precisado de uma corzinha. Aí você fala, vou levar cebolinha, vou levar salsa. Aí trouxe pimentão, um aleatório de uns 2 tomates, entre jogar ali para derreter, entre um pouquinho para guardar para dar uma corzinha naquele macarrão, mas enfim, eu botei azeite, um pouco de sal com alho, ainda, né, 83 quilos, sal com alho e o alho fritando na panelinha com restinho de molho, daquela pimentinha que não pode, o cozinho tá pedindo não, eu acho. Botei o azeite, aí botei o macarrão cozido, ele é um macarrão sim muito bom, fica ótimo, com frango misturado e deu um efeito, ficou uma delícia, mesmo sem cor de nada demais, você botar um pouquinho de... Aquela coisa que você pega, não tem aquela que é exagerada, compra um negócio e acha que é uma medida pra tudo, bota aquele monte de pomarola de uma vez só, que ele fica insuportável. Os molhos daqueles negócios são insuportáveis. Aí eu falei que ia fazer um purezinho, mas não tem necessidade, acabei trazendo um vinagretezinho. Uma hora ou outra a gente quer um purezinho, que tá, dá pra vai em algum momento. Esqueci, ia pegar 2 batatas, nem vi batata inglesa.
Nem enxerguei. O que eu procurei? Não tinha mexerica. Trouxe um pouco mais de limão. Não, 150 no desconto. Uma penca de banana da terra bem boa, que eu nem ia trazer por agora. Ficar a semana, né? Aqui foi o que eu comprei. Né? Um pouquinho aí, quer dizer, durante a semana eu tenho que ir pegando só o leite para repor. Frango tem até dia 10, né? Leite, que vai ser, o que vai acabar aqui. Acabou é limão. Se o alho acabar, mas tem um cabeção lá ainda, ali, né? Essa coisinha vai mesclando aquele macarrão ali, cozinhei e botei embaixo. Feijão tem de sobra para fazer sopa, para adaptar a salinização, de cortar algumas coisas, mas não ficar tão fraca, tirar um pouco da carne, não deixar aquela coisa de levar o arroz que você vai soluçar ou vai misturar, não deixa ali, né? E levando aquele arroz devagar, demora séculos para comprar. No momento até ficar sem, eu olhei algumas outras coisas, que eu passei o olho mais. Aí trouxe uma coquinha, esqueci, mas é indiferente também, mas trazer, esqueci. Eu ia trazer mais hoje? Nada. Que eu passei o olho, tá com esse comprar esse mamãozão grandão, ele é violento de bom. Tinha um monte de coisa na promoção que eu não posso ficar mastigando. A dentição, eu escovei mal escovado, sei lá, comi, virei assim e tal. Ficou sensível num gole de limão, posso estar mole. Aí vi uva, vi morango num preço bom, caixa de morango. Não rola. Até que misturado com iogurte também seria tudo de bom. Nem lembrei, mas uva, muita uva lá, num preço muito bom. Bitelão de trem, mas não posso mastigar. O mamão, que é um mérito. O limão tá sendo um mérito controlado muito bom. Fiquei meio assustada aquele dia com a manga mais verde, comi, mas nossa, sensibilidade, eu não posso nem, né? Aí os olhos estão pesados, hoje eu vou ver se eu faço, escuto mais um pouquinho de música, ver se eu faço, assisto aleatoriamente um pouquinho de cada coisa, para irmão tá feito. O pé, vou demorar esse efeito desinflamado, mas tá tudo certinho. Só fazer antes de trabalhar. Depois, no que eu for lá, já raspei o corpo todo, aquilo que você tem que botar um óculos, não gosto de deixar crescer assim meio demais, aí você vai olhando, aí né, o que virou vaso longe de exposição em alguns pontos, que seria angiologicamente fazer a aplicação de vaso depois de um determinado tempo, mas o que foi quando eu sequei totalmente, que eu nem usei o whey protein, foi aqui, tem que ir pra cá, que eu vi meu antebraço, eu vi a vascularização baixa do meu abdômen. O quadril se tornou um problema muito grande, ele faltava um pedaço, a rotação do meu tronco. 94 de quadril é pavoroso para mim, não sei quanto é o meu quadril agora, né? Num datado momento, o que eu faria? Não sei se eu operaria isso aqui, se for fiar que estuba, não. Corrigiria um pouco a boca, compensaria, quero isso aqui tudo alto. Não ter o fetiche da sobrancelha em função de só compensar, acertar algumas coisas. Não gosto de pegar mão muito exposto, não quero definitivamente mais unha comprida. Ainda que uma outra bem feita, não funciona pra mim. Eu faria laser em várias condições do corpo, mas o que é o custo-benefício disso? Que tem que estar refazendo um pouco. Há quem faz e não cresce nunca mais, pelo que virou pouquinho, em algum momento, dependendo do que foi reposição hormonal, em algum momento que manifestou, como o que é TPC, o que é o efeito colateral, avaliando o que era oleoso, o que não era, o tanto que demora, o pouquinho que é. Você tem que voltar naquilo, axila não incomoda, os cabelinhos de bumbum em cima, tudo muito pouco. Não tô com a bunda cheia daqueles caroços que eu tava infernais, nossa Deus. E cravo do pé eu tô fingindo que ele não acontece, sabe? Você sente pouco, mas né, não tô sentindo, né? Não alonguei nada, não estiquei nada, não tô sentindo dor na lombar, não senti dor na lombar no pós-cirúrgico, né? Não senti. Nossa, ficar em casa assim direto, você vê seu cantinho, esquecer que algumas coisas acontecem, é tudo de bom. Adoro ir lá no supermercado e vi os proprietários, acho que é majoritários, né? O Romeu, a mulher dele lá na fila, ele lá assim. Quem que eu vi mais lá dentro? Uma outra pessoa que me cumprimentou e que eu conheço mesmo, que passou lá. Acho que ninguém. Eu pensei num pouquinho de músculo, depois falei não, precisava de um aditivado, o arroz, feijão e o frango comum. Tem hora que você quer as coisinhas verdinhas, aí você fica meio assim, salada, tomate, com alface é tudo bom, mas não costumo comprar. Então você não quer pegar, eu pego brócolis, cozinho tudo uma vez só. Aí o negócio é que tem um prontinho vinagretezinho legal. E devia ter voltado e comprado pelo menos uma batatinha, né? Não é o feijãozinho, né? Básico com arroz e a saladinha atente. Tem hora que o purezinho, pirãozinho,
Tutuzinho, mas já fiz efeito tutu pra caramba, né? Mas gosto também, pimentado. O purê não tem essa necessidade, assim, algumas sopas, algumas coisas. O que que é a pimenta em si, ou na verdade esse monte de remédio, ou sem atividade, né? Enfim, comprei o que eu queria comprar, vem gastando um pouco mais e dando prioridade para já abastecer o frango que dava para carregar. Fora isso, é só comprar leite, leite e limão. Andando da terra peguei um pouco, mas o que que é já frear e o que que é assistir, fazer algumas coisas, comer. Não sei nem se vou comer nada em shopping, coisa nenhuma. Talvez a gente coma um bobzinho, né? Aqueles basiquinho de queijo, carne e pão, pega uns dois, toma um Mac Colosso, ainda existiu, uma coisa meio assim. A minha irmã quer milkshake de ovo maltine, falou que ia passar aqui pra pegar o Blazer, que ela vai no casamento, tava muito gripada ontem. E algumas questões, né, de repontuar aquelas coisas que a gente tinha colocado, como inclusive a questão do IPTU para cá, né? E do direito da herança, o que que vira verbo e desverbo quando igreja se, domínio de igreja se, história se, de repente bateu, e quem bateu o martelo, qual a história dele e a sua? Vamos se vitalizar questões que precisamos para continuar testificando, rapaziada. É o dinheiro, teste, que eu tô precisando antes de acabar e botar na bunda geral e arrancar o cravo do pé, né? Questões, né? Antes, enquanto comprova ou finaliza para recoloquializar o histórico dos irmãos, o que que é olhar como irmã, como mãe, como desconhecida, como verdade social, o que que é lutar pela família, mas não acatar erro familiar. Aí minha irmã, assim, talvez, né, esses dias precisou, temos contextos diferentes, contexto em pauta, um afastamento, e mesmo esses dias atrás, aquele dia que não ia comigo, de repente foi, de repente fiquei com raiva, esculhambei, tá acontecendo tudo isso, mas você lembra que você falou? Mas você lembra isso, aquilo, deu uma cagada geral, aí voltei aquela aproximação assim, de brigar normal. Eu quero que ela sinta, que ela tenha suporte meu, ela mesmo não é vulgar, não luta por um casamento, demonstra muitas vezes ser tão igual, como tão muito bem, à medida do possível, muito, tem mais de 20 anos com a idade que ela tem, ela foi segundo namorado, terceiro, não deu quase nada, e a mãe ainda pediu silêncio para a mãe quando perdeu a virgindade. A primeira coisa que a mãe olhou pra minha cara, nossa irmã, tá. Então quer dizer, pegou uma parte horrorosa do pai e da mãe, mas não justifica pegar a parte boa, conveniência, mas dizer o que são pais desgraçados. Ela não mais comenta, não sofre, não sei a distância do outro que está dentro da oficina, mas precisou estar, mas já era preparado para isso. O que que é colocar o não perdão do pai, ou sobre condições siderais, que viram o que que são condições entre anatomizáveis, meso espiritualizados, não espiritualizados, sensações, atitudes, e as coisas vêm com sentidos figurados de trânsito de realidade, né? Existem o que que é a relação à elementaridade, às minuciosidades elementares que não descansam, que vigiam, que pedem trabalho no descanso, no antidescanso, pede trabalho para destrabalho, são multipoliciativas, a verdade da sustentabilidade que permite infinitivo criado. Mas aí colocando com a minha irmã, que ela vai lá na roça direto, vigiar os cachorros, fazer algumas coisas, clarear cabelo de perna, algumas coisas que vai fazer, que a casa em si, aquela casa deles lá, que eram os pais falecidos dele e tal, é uma casa suja, desarrumada, pequena, parece que é meio cansativo, tem sempre cachorro dentro de casa, cachorro lá no canto, cachorro não sei o que, eles têm que sair um pouco, eles têm que fazer um monte de coisa, e perto de quando eu fui lá, tá uma sujeira, tipo assim, as coisas envelhecidas, até uma casa de pobre, que a gente pode colocar assim, né, dentro de um barranco, com uns ilhados, e que dá a sensação de família. Talvez veio dando um valor no momento, ter trânsito de gente para não ficar só eles dois e só eles dois, se posicionar diante de tudo isso. Deus já colocou uma situação, porque ele está com a minha irmã até hoje, e mesmo queria na época, e o que que foi sair, do que a mãe não iria, já tinha se entregado, não iria olhar por esse lado e dar uma libertação diferenciada. E a questão é que ela, Janaína, falando assim, eu tô saturada, hoje eu gripei, já tentei resolver um monte de coisa, mas Jean não tá aqui, eu fui não sei o que, não sei aonde, não sei o que lá. Aí o que aconteceu? Aí explicando, a gente ficou um pouco, eu gosto de ver um pouco a questão da moda, as coisas, ela gosta de muito essas coisas, ela não tem tanto contato com o irmão mais.
Ainda que tenha às vezes e tal, né, com o outro lá também e tal, tem hora que ela quer muito se posicionar, que ela ama, que ela gosta, ela bota coisas interessantes como coisas que são totalmente diferentes de mim, ela percebe com clareza, eu percebo que ela também ganha fatores de independência, como me ouvir entre ir e vir das coisas e perceber que eu sou muito responsável com as coisas, principalmente quando você volta a pegar dinheiro e chama a responsabilidade de retomar umas coisas que não estava fazendo nem condição de trabalho, me ajuda a comprar isso e aquilo, se não fosse esse dinheiro, tudo estava mais que amaldiçoado, parecendo assim dizer, né? Então, Janaína, você não sabe o que já aconteceu. Eu fico assim, falei, ó, não deixe de cuidar dos seus cachorros, não deixe de cuidar da sua estética, eu sei que você não reclama muito, você nem compra tanta coisa, tudo que eu te dei você mostra, ainda pergunta se pode dar pros outros. Ah, isso aqui não dá mais em mim, você quer de volta, você vai me dar isso. O que, que eu posso te dar? Não, você não vai me dar mais, não vai me dar nada, eu não quero perfume, não quero não sei o que. Isso aqui eu não vou usar, pode ficar com você, se eu quiser pegar emprestado, eu vou pegar, eu vou te pedir de volta. E vai demorar mais de um ano para ainda ser alguma coisa que eu, depois quem sabe eu não compro um blazer desse maior. Falei, queria que você tivesse um begezinho nude, um rosê, vai ficar lindo vestidinho do jeito que você gosta. Ela usa um monte de roupa que eu dei pra ela. Vou abrir aqui que eu acabei dando dois negocinhos de tinta, fedeu a casa inteira. Tentando pintar, porque tá tendo alguma coisa na praça lá, tentando pintar alguma coisa, um pinguinho do negócio ali que escorre e fica meio o metalizado dali, não pinta. Um restinho ali de onde estava escrito que tinha aquele negócio que vem que prega, né? Medida da energia, um monte de coisa na porra do negócio depois que ela vai estragando. Aí eu fui cobrindo aquilo, consegui cobrir e já acostumei de não ver o erro daquilo. Você dá um xixizinho pequenininho, aquela merda escorre, você vai fazendo meio assim, cobriu quase que tudo, não dá pra perceber, o resto é... Aí foi jogar lixo, passei na frente da casa da senhora, às vezes é bom mostrar que não tem obrigação de chegar com a sacola e dar assim, muita gente faz isso, é um negócio meio complicado, mas, né? E aí, ela virou e falou, Janaína, então já tem que carregar um somatório de desgraça, que já era da parte do pai, ela se tornou muito segura com dinheiro, ela não abre mão, é capaz de viver do juro e morrer guardando o capital, que ela não abre mão, eu fico feliz dela ter montado uma casinha que ela adora, que ela vai lá, ela tá com grupos de amigos com eles estão indo em festa de caipira, se sente bem tendo um cavalo, ele apoia ela ter os cachorros, as coisas que gosta de ter assim, e tem hora que parece desse faminto também, que alguma coisa, tem fulano, tem nenhum agasalho, não tem um agasalho, tá vendendo esse carro, tem esse carro, tem não sei o que, eu tenho vendo que quer ter, mas assim, coisas de colocar que às vezes você tem fetiche de alguma coisa, não tem outra, usa até acabar, e quando ganha também usa, não tem frescura, não tem frescura, né? Tem valores sobre isso que pergunta também, sabem cozinhar muito bem. Pega a moto lá na casa do caralho, fiz isso, vou levar pra você. Nossa, fizeram as coisas que muito gostosa a comida deles. Muito, todos os dois cozinham muito bem, quando quer parar pra limpar, limpa tudo, né? Ele também, ela também. Ela geralmente mexe com a coisa da casa, mas ele limpa carro, faz atrás de um monte de coisa, cozinha. Então, né? Ainda que vivem trabalhando assim e tal, não ficar vendo ó, os dois na panela, nunca vi os dois dando nem um beijo sequer. Nunca vi. Até que ponto eles não têm essa relação. Não estou dizendo que não estão bem, tratam horrorosamente bem, conversa lá e fica menstruada, já acorda toda mijada pros lados, já não sei o que, não sei o que, oh meu Deus, não sei o que. Muito bonitinha, fez musculação, não gosto dela tão magrinha também, mas ela é magra, ganhou tronco, queria que ela botasse peito para melhorar. A impostação do tronco vai melhorar, ela tem uma dor da coluna infernal. Aí ela vai ver, ela é muito nova, não tem 40 ainda. Mas ela já se incomoda com isso aqui, assim, eu vou fazer e ela vai ver se depois futuramente dá pra copiar, já que ela quer tirar um pauzinho do nariz que tá assim. Falei, você vai fazer aqui, ele cutuca aqui e acerta aqui também. Mas vamos ver se esse filho sai, você vê que fica uma coisa complicada, né? Até que ponto o corpo responder a filho, e você entender o que que vira uma condição pra ela, pra mim. O que que são verdades que a gente somatiza, mas filho esporadicamente, né? Parasitariamente costuma acontecer a qualquer modo, mas eu percebo que, né? Meu irmão conseguiu ter dois, não sei se a outra não quis mais, se a irmã não toma remédio há muito tempo, ela falou, se eu volto falando com a mulher lá na farmácia comprando meu remédio, se eu volto comprar um Diane, não sei o quê, não tomar muito tempo, não com certeza, quer dizer, elas, né, poderiam engravidar e no outro dia a barriga já estaria colada nas costas, não teria, né, bem a barriga do meu pai, a barriga seca, a barriga eu tive assim durante muito tempo.
tinha volume de bunda e tal, se ela botar o peito, botar uns 250, você virar de costas, mesmo que vaze, até pra vazar pros lados, favorece, fica legalzinha, pisa meio torto, com o pé pra dentro, nada não diferente de mim. Aquela coisa de sentindo uma perna mais longa, mais fina, ainda que não pareça tanto, o joelho um pouco pra dentro, o pé meio assim, né? Igual o meu, assim, meio chapado pra dentro, reclama dos dedos, tá sempre com uns pezinhos feitos bonitinho, foi fazer unha, foi fazer cabelo, pra ir pra ele no casamento, que eles iam conduzir a pessoa no casamento, ele veio pegar o blazer e usar o vestido que infinitamente já usou, não vai usar um floral à noite hoje. Pode usar depois com as calças, tem calça bonita, short jeans bonita, tá sempre, né, exposta, bem branquinha, topzinho e tal, não tem essa coisa muito com a mão quando tá com a unha grandezinha, tá sempre certinho, mesmo que tira com tico, uma ponta de unha boa, né, branquinha, tá? São as mãos do meu pai. E ela fica mais fácil, já tem essa desenvoltura de chegar, tomar banho, mesmo que ficar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, parece que tira de letra. Consegue ir lá na roça, consegue não sei o que, entende já o que é acreditar, o limite das coisas, ou talvez já sabe lidar com umas coisas de relacionamento, o que é o plano B, virou pra mim e falou assim, você não sabe o que aconteceu, foi anteontem, sua mãe tá aqui, ela falou, minha mãe tá aqui veio fazer o raio-x encaminhado, mas tá tudo bem, tomou uma queda na rua e tal. Aí ela falou, mas a questão é Janaína, o que já é o problema? O Johnny não quis nem saber, nem de casa saiu, falou que foda-se ela ir. Sabe o que sua mãe já foi fazer? Sabe o que a minha mãe já foi fazer? Ela falou, procurar agiota para conseguir pagar a padaria. Já conseguiram foder o espaço deles todo em Piúma. E ela falou assim, eu tô cansada de levar algumas coisas, eu tô dando um pouco de castigo. Quando começa meu desodorante, acabou, meu isso acabou. A Janaína, ela tem R$ 1.000 livre na aposentadoria, fora as coisas que eu não cobro. Eu tô sempre avaliando, eu compro um monte de coisa com pouco. Nada eu deixo estragar e eu otimizo muita coisa de facilitar. Levo, faço a compra, raciocínio com filha da puta, resumindo. Ela assim não colocou, não serve pra nada. Deve estar, eu falei, você não imagina a desgraça que deve ter para chegar esse tipo de coisa acontecer. Falou, saiu sem falar nada, ir atrás de alguém porque já estão cheios de dívida e tal. Ele tem o emprego dele, quer dizer, falei, eu não quero nem contato e saber determinadas coisas. Falou, pois é, saiu, caiu, se machucou, uma merda do caralho, sobra 1.000. O que é comprar remédio, ajudar, distribuir as coisas. Eu e o Jean, que já corremos atrás de quando foi montar a casa, que não tinha nada. O que era administrar um pouco do dinheiro e o viado só. Ela não usou esse termo. Gastando com tigrinho, gastando com jogo, emitindo de madrugada dinheiro e tal. Ele gasta o dinheiro dele, praticamente, né? Não paga quase nada isso e aquilo. E não vai atrás de resolver as coisas. Aí, para poder livrar da conta da padaria, ele deve ficar 24 horas, sua velha vagabunda, seus filhos lá nadando do dinheiro. Deve ter juros, a prostituta da sua filha, a prostituta. Não! Eu tenho, pelo que eu ouvi dentro daquela casa, você pensa em duas condições, né? Uma mãe que merece, que está passando muito pior, e isso é totalmente tenebroso. Você saber que não tem limite de dinheiro que resolva, eles amaldiçoam a casa, amaldiçoam o cachorro, isso é um inferno. Tipo, quero dizer que o pai, com a morte do pai, por incrível que pareça, por mais que a gente tentava fazer uma conexão e entender alguma coisa, ele era um pai totalmente criminoso, pela forma dele dormir, dele desacatar relações tais, que eu voto na purgatorizá-lo, castigá-lo. Ele soube dormir, se morrer sem saber qual era o nome de um filho, isso e aquilo. Ter vários vícios e vários gastos, sabendo que já cortou pensão, que filho reclamou isso e aquilo, entre outros, totalmente rico, em condições estéticas. E o caralho, não valia nada. Eu abomino ele enquanto pessoa. E o que quer dizer, é bonzinho, ou trabalhador, ou tem relações tais, aparentemente não foi tão assim perto disso aquilo, porque era mais ausente e vivia uma vida livre. E achava que tinha que ser acatado a tudo isso, era um filho da puta. Um filho da puta, desgraçado. O que quer dizer? Minha irmã passou o que foi aquele estado vegetativo dele, a gente ia entender ele morto, já entender ele enterrado, com quem de fato ele tinha que se deparar, a sensibilidade de todo mundo, a gente enquanto humanizado, enquanto parcialmente anatomizado, relações totais, um quadro que ela não vai também, porque depois vai ser mais um motivo para fuder você. Eu tinha que mesmo ver determinadas coisas, né?
Eu só fui de fato no enterro da minha avó Eurice, do meu tio José Carlos, o filho caçula, que era o meu padrinho, que tinha, se não era Janaína, era o José Carlos, os dois que fizeram faculdade, de fato, universidade, né? E entre o pai, que vira essa coisa de primogênito, de paternalismo, de transferência herançável, quem justifica em questões, né? Então, parece que aquilo, não estou dizendo que minha irmã não chora com não sei o que, mas vê, ela já administrou o dinheirinho dela, guardou, como que ela está tentando administrar, vendo o mundo como ele é, né? E de fato o que sobrou para mim entre ter uma coragem ou ainda um ato de fé, porque botar tudo a perder a troco de nada. Quem vai te tocar, quem vai achar que isso é mais bonito em função disso? Mas eu ainda continuo muito clarividenciada sobre todas as questões e maqueteando a sustentabilidade da coisa. Mas ela aplicou o dinheirinho dela e teve aqueles dias me ajudando muito. Essa bolsa aqui, considere, né, que eu não estou fazendo caridade para ela. Me ajudou, trouxe comida, foi atrás de um monte de coisa. Eu entendo a necessidade de, né, não sei se a mãe que já resolveu o negócio daquela casa lá e tal, mas perdeu de vista, não quer saber. O dinheiro dela não quer que ninguém coloque a mão, nem no que sobrou do trabalho no final. E ela tá errada, ela não é casada oficialmente. Ela não tem bem o nome dela oficialmente. Falo que não é necessidade de impor fazer que ele coloque, mas ele que ia botar um dinheiro na conta, fazer um monte de coisa. Acho que não tem cara de que fez aquilo lá para tirar nada dela, nem disso aquilo, não tem não. Eles são imaturos com relações a padrões de direitos e deveres reais, sustentabilidade real para trabalhar em qualquer lugar, todo mundo tem que ter essa condição. Mas o que você vê em relações público-privada, trânsitos, né? E não estou dizendo que não tenha, né, perspicalidade perante as coisas tais, mas para ele trabalhar dentro de uma câmara, o que é trabalhar em condições efetiváveis, comissionados, não apoiam determinadas coisas e viram o poder de Estado é uma coisa que tem que ser. Esse cara de vir aqui pegar tirar o frango assim da tampa na geladeira. Então, o que é recoloquializar todas as coisas? Dar um pouco de mãe, de irmandade, de modernidade, quando fala em estética, além dela ainda ousar, ela querer algumas coisas, não se culpar daquilo que mesmo quase não sai, eu trabalho, não tem tantos gente assim e tal, e às vezes ficar vendo algumas coisas, me traz o panorama de coisas tais, pergunta se eu quero, que vai lá buscar e tal, então, e até por bando de cobra que tem em volta da gente, eu estou sempre retratando todas as coisas que eu passei, recompactuando situações, não é brincadeira pequena, colocando situações, de fato eu tô sozinha, eu quero ver você com um homem, sair, que te trate bem, que tenha uma condição social. Não, eu falei pra ela, pode ficar tranquilo que eu não tô mal não, mas que bom que você pensa assim mesmo, que algumas coisas têm preço, tem tolerância, que vale isso tudo para sua própria vida. E ela mesmo gosta de sair, gosta de arrumar o suficiente, fala as coisas, tem liberdade de contar as coisas entre naturalizada dentro da casa com o marido, quando quer um dar esporro no outro, assim, não coisa nada demais, né? A coisa melhorou, mesmo, né, um estilo deles e tal. E aí vai para esse casamento, tava gripado, parece que já tá boa hoje, mostrou foto do vestido andando sozinho, fez um cabelo que tava preso ainda, fez maquiagem e tal, acho que comprou o escarpão e vai botar com o casaco pra ficar lindo. Porque o casaco dá uma ostentação completamente diferente, não é pra trabalhar só jogar por cima de um tênis. Prefiro que ela use, entendeu? Um outro momento que ele seja um pouquinho maior, ou eu infinitamente mais magro, mas aí que seja outro. E então ela e Janaína já estão endividados, provavelmente mercearia e um monte de coisa, e é o viado. E ela tendo que compensar e deixando ela mais morta, ameaçando mais, botando o velho, resumindo praticamente o preço do nível da chantagem. O que foi? Falei, ó, não quero me culpar de nada, eu não tenho nada a ver com isso, eu mesmo não tenho culpa. E infelizmente, os dois, igual a questão do meu pai, só a morte alivia algumas questões. Que é o fardo diário que você tem que sentir impotência diante de tudo isso, eles são despertos e chantagistas. Aí sobra velhice e ameaça dos dois, e a esperteza quando a conveniência vem, como se nada tivesse acontecido. Isso me custou um boletim de ocorrência e uma gravidade. Eles são preparados para incriminar qualquer um, para poder ganhar o dinheiro do dia e ficar de rabo para cima. É uma realidade que tem que ser falada. Ainda que tenham habilidades, que trabalhou muito num tempo, que era ser hiperativos, a sua casa ser uma casinha de boneca não necessariamente, querer de fato, mas quando a coisa virou relacionamento de descabimento, aquele viado não saiu de um buraco livre. Foi criado
por desavenças, de ambições de dinheiro, de guerra de relacionamento, uma coisa tenebrosa. Ele merece uma punição absurda, porque ela de fato faz tudo para ele. O que ele faz é uma quantidade de crime fora do comum. Eu precisei ficar dentro daquela casa para ver. Nível de crueldade contra a força, quando você vestir de mulher e se achar o reizinho e de odiar a mulher ou dizer que tá vingando ou que ele tem melhor para oferecer, tem o cu gravídico que não gravídico, para uma cinematografia, também merece uma coça, uma prisão. E disse que parou de vestir de viado e coisa tal, porque disse que ali em Piúma eles chumba viado ou satiriza viado, e se parou daquela coisa de vestir de mulher, bater cabelo, aquela coisa desgraçada e horrorosa, 8 horas fazendo a maquiagem, depois some com aquilo tudo para ver se compra de novo. E o que que... uns negócios assim, negócio pesado, um fardo, uma desgraça que ficar dentro daquela casa e perceber algumas coisas, chegar com dinheiro, decifrar que eles iriam jogar a mão na... Muitas vezes a cara dele tá meio parecendo com a minha, né? Jogar, decifrar o golpe de voltar aos problemas antigos, onde ele não tinha mais dívida, onde ele tinha que camuflar algumas situações para eu cobrir aquilo tudo na casa e achar que dar aula era só entrar na academia, qualquer coisa, como também poder fazer o que quiser, enquanto estava andando nas minhas costas, eu aceitando ele vestir de mulherzinha, irmão esperando a coisa acabar e o barraco explodir, porque falou, você andar com ele aí que você não, anda, não arruma emprego em lugar nenhum. Eu falei, talvez perceber no trânsito os contatos da cidade, os interesses que mobilizam a academia, não sei se não por isso, para hora de qual viado engata tal viado, porque eu vi uma merda do caralho, avaliando o contexto de academia, um monte de coisa, e dizer que tudo um monte de merda, em maioria até descendo do morro, encontrando o que era aquela rua de droga, o que era um monte de coisa, os viados que saem de larga mulherzinha fingindo que tá namorando em outra cidade, dá o rabo até não querer mais na casa dos outros, os laricados que sobem de madrugada querendo comida, querendo entrar no banheiro, situações assim, né? Aí você somar um contexto, um panorama de uma cidade grande, perfil de algum viado, uma cidade grande que nem era grande, dizer onde eu morei, o que foi hoje a outra lá, Thaís, você tá sumida? Não conversa assim, o amante da Joelma, perguntar alguma coisa entre o negócio aparecer dentro do meu restrito, o que virou as rainhas da psicologia, eu paguei, pra mim isso não existia. Te cumprimentei no seu aniversário, você nem respondeu, aí de repente especulando, os indecifráveis sexualmente ou atrás de fofoca e jogatina, quem justifica falar o que é a conveniência, querer aparecer. Vem na minha casa, volta, vou um dia te encontro, tá? Que virou alguns de alguns lugares, eu não estou dizendo que não tive algumas passagens tais, mas tudo muito problemas familiares horrorosos, gastos compensados, gente que... guerra de gente com condições, etc. E incongruentes entre planejamento e responsabilidade, gente que estudou, fez 500 mil faculdades, concluí psicologia, quantos milhões de anos você tem, tentou 3 faculdades, meio insegura, mas vou começar a trabalhar agora, um sustentado a vida inteira, mas ao mesmo tempo a mãe dá suporte de outras, né? Tem aposentadoria, tem casa, tem um monte de coisa, que quer outra irmã bater na cara dessa, em função da outra, que também não gosta da mãe, que não gosta da avó, que não gosta do sei o que, a mãe que queria ficar rica, eu gostava do outro viado lá na casa lá, que apoiava porque ia passear no céu, as rainhas da educação incubadas, o que vira a gente entender em alguns lugares, se você não é observado, você fica seriado a capachismo de quem ainda que nem saiba de você ou falam que é as conveniências, estão me colocando entre estratos tradicionalizados e não tradicionalizados, que falam a escola como é a merda, bom é na academia, eu posso fazer inclusive aquilo que qualquer coisa, e não necessariamente, como que eu utilizei, né, o câmbio cósmico, quem chama, quem não chama, aleatoriamente, você quer, você não quer, se você quiser mandar no cu, se quiser, você fala que vai bater embaixo das câmeras, manda o provisionário chamar a polícia, manda o leigo falar que vai me botar embora, que horas que vai, que não sei o que, aí tudo, arregala tudo, descamufla tudo, desliga tudo, que é conveniência, que são situações colocadas, etc. São situações assim que você entristece, se você sabe, né, que assim, o pai trouxe uma situação que é conveniente, agora o irmão tá pagando, mas pagando, gerou um afastamento, uma problemaiada, colocando o que foi a singularidade da minha vida num datado momento, que o pai já era assim há muito tempo, a mãe, o que virou em tempos que o irmão tinha que ser, outro irmão tinha que ser, e eu ganhei méritos de ir pra fora, essa tá estudando, não tá, mas eu tô gastando, que plantaram desgraça, discórdia de tudo quanto é maneira, né? Então o que vira num datado momento você olhar esse tempo de administração de parcela entre o irmão, né?
Que o pai, a tristeza do pai foi ele não ter arrancado a oficina do lugar e deixado os filhos sem nada. Isso foi uma tentativa a vida inteira, largar sem nada, largar tudo endividado na merda. Ele mesmo saiu fora, não queria deixar nem equipamento, vendendo os bens que ele tinha, que nem podia, que eram parte do nosso patrimônio, as coisas todas, enfiou o dinheiro tudo na mulher, comeu tudo e deixou a oficina ali e ainda tentou colocar no nome dela. Então o que implicou a mãe correndo, porque achei que ia ter alguns méritos, também poderia ganhar aquilo, não necessariamente. Também entre o Juliano, que eu usar cada um deles para resolver, tinha que trabalhar e tinha os interesses de todos. Disse que quando falei vender a casa da mãe era a primeira que estava lá na porta, mas né, não sei, um fala isso, fala aquilo, e de fato, entre dar para desconhecidos e largar em algum lugar, viram-se alguns contextos, quando são prometidos, quando um monte de coisa ficam, né? Hábitos tais colocados, então isso está entrando como um correntismo de situações, até que ponto vendo o limite, mas as coisas se tornaram distâncias absurdas, não se sabe de datas, de condições minuciosas, ainda quando chega perto parece que sabe, ninguém liga, de fato, desejei feliz aniversário ao meu irmão, quantos anos, nunca mais, ninguém deles, ou ficou um negócio assim. A situação do afastamento perante a morte dos meus avós e o convite de que eu entrei numa espaço-temporalidade. O que quer dizer enlouquecer e não enlouquecer com as quedas que eu tive, aparentemente tem que ter uma roupagem de recortar, não olhar para trás, voltar para o mundo fitness e essa especificidade de perder tudo, trocar de casa, não estabelecer o corpo. O que é criar um protocolo real, achar as coisas certas, pagar tudo entre várias populações, já que é um emprego novo, ainda que você seja novidade, né? Não é, antes não era aqui, eu não seria isso, aquilo, você tem que fazer tudo além da capacidade em cargas horárias horrorosas. Então, quando eu vi assim, ó, e quando eu me despedi, que também já não era minha avó, já era minha avó ouvindo os filhos, ou o limite de cada situação, que provavelmente também estaria apontando contra mim, ó, o limite dela, o que eles falariam, ainda que ela tentou, abraçou. Antes dela entrar, foi diagnosticada com mal de Alzheimer, aquela casa criou um campo protocolatório, no momento que sobrou eu e Johnny, ela foi levada para a praia, nenhum dos filhos, os filhos já não queriam que tivesse problema com os filhos da minha mãe, que chegasse alguém a dar despesa, mesmo que pudesse pagar ou não falasse ou não pagasse, não queria problema, já que eu voltei para casa, isso ia empatar a foda geral. Então a minha tia queria que jogasse para fora, o marido da tia que ela sustentou botou ela na justiça, que virou uma madrinha que na época era adorada, dava presente, né? Ela gostava de fazer isso, uma hora que vinha final de semana, era, né? Que lembra que eu escrevi no Facebook cagando ela inteira, ela nunca vai esquecer, eu também não lembro, mas eu lembro. Eu prefiro, aí no final das contas você pensa, o que você quer antes de qualquer coisa? Que morra logo. Se tornaram inimigos muito antes do que eu pensava, me atirando pedras, as ambições, as invejas, as mesquinharias, os olhos grandes nas coisas, tem que ser o deles ou de mais ninguém, uma coisa embutida, ou um lado ruim entre a minha avó, as conveniências, e da minha avó também, sobre o que virou cansar de alguns e você virar no meio daquela situação, que aquilo implicou, né? 4 anos se passaram depois, eu não fui em casa, minha avó ligava, você não apoiou, eu me embora, existe uma dívida de diferente, eu não usei esses critérios, vem ver a avó tá com saudade. Quando o Carlos lá mandou a notícia de que ela teria morrido, eu sentei, acho que na cadeira flexora. Se quiser pode ir, volta amanhã, volta segunda-feira. Vocês tinham alguma dívida, não fazia diferença, quem explicar como voltar sem ter dinheiro para pagar, já estava com mal de Alzheimer, tive que usar a pior coisa fracassada de você justificar, ter um motivo para não justificar, igual pegar a desgraça do outro para montar em cima. O que seria ter visto, como isso iria multitranscendentar, qual seria o plano B, ou a desgraça do fracasso de situações, quando por vezes, se você tivesse gastado menos, culpa não foi sua, né? O que é a protocolaridade e o intensivo das questões que eu coloco, que foi realmente desastroso, que quando a corrupção tem que justificar. O que vocês fizeram, família? O que vocês fizeram institucionalizar a família? E se eu não tivesse feito, e caso fizesse feito, tem a teoria, caso eles não tivessem corrupção e não tivessem feitos, né? Se não tivesse isso, como que ela ainda teria fazendo isso? Eu tô doido pra ouvir isso daí. Que em algum momento você acha que isso tem algum contexto, né? Algum contexto tal. Foi algo assim, que depois já seria ele da meu avô, que seria na casa da minha tia, eu nem sei onde foi, um avô que, não estou dizendo que ele não questionava por mim o tempo todo, ele passou a morar dentro da casa da minha tia na praia, tomou um pau para poder ver quem era minha avó. Eu pensei que ele iria
apagasse em função de tanto ser um parasita na minha avó em termos da doença, de sugar minha avó muito, botou colher na frente dele com um copo, tudo pronto, não sei o que, também tem que mexer ali, o remédio o tempo todo, aquela coisa toda, o que é por vezes ele dormir ou ela se ver sozinha, o que é desfrutar do casamento ou não sobre doença e tal, ainda que ela fosse super branda, mas eu acho que ela se posicionou diante de questões, né? O que foram questões ao longo do tempo, o que eles querem morrer quando não são efetivos em cima, mesmo que a pica não suba, tem coisas que você fica sabendo pouco, fica sabendo de tantos, um pouco de tantos, que é horroroso, horroroso. Algum clichê das novas mulheres, como dos antigos homens, e a quem justifique, né? Elas ainda têm muita prudência sobre algumas situações, e o que vira dizer que para o homem fica mais facilitado quando poder pagar, para que você precisa de se preocupar com a fidelidade tanto assim, né? Ou questões, né? Quando olhar através das mulheres saber os homens, e através dos homens saber suas mulheres, não necessariamente, eles estão quase sempre sozinhos, é a fim de infinitas mulheres, inclusive dizer que você tem filho, cobre tudo, isso, aquilo, você escuta de tudo. O que vira dizer, né, ganhar uma margem de mais esterilizar e voltar à castidade, dizer até que ponto onde saiu, independente do que falou, de momentos de curtição, né? Eu tive um momento de independência e de coisas, né? Eu quase não tive relacionamento algum em Linhares, que foi nem em Linhares, como o Tempo Enorme em Aracruz, como aqui, que foi em Vitória mesmo, campos periodizatórios entre algumas lugares que viraram alguma boate ou algum ponto. Quando geralmente eu fui pipoca pro lado de fora, quando fui andar um pouquinho, caiu minha pregadeirinha onde? Aqui. Aí o que foi? Eu não andava, mas Vitória, que era tá localizada, até que ponto eles dataram, é o dia da festa do sinal, é o dia do Vital, é o dia do sei o que, mas a coisa acontecia entre as buscas deles de malharem para ir, e muito pouco em alguns lugares, mas ia muito mais do que em alguns tempos ia na praia, né? Muito mais ia no shopping, botava uma roupa ainda que nem assim, ia lá no shopping, aquela independência, vestir um pouco do jeito que você quer procurar uma coisa, você anda, comeu, vazou, vem pra casa. Entre alguns locais, mas sempre cansada, pensando no trabalho, tendo que treinar mix, um monte de situação. Era um fardo às vezes e eu levava tudo isso bem, mas tinha hora que ainda como voltar, como não voltar. Aí, quer dizer, a despedida, todo mundo deve ter me chacinado. Cadê a filhinha da vovó? Cuidou, fez tudo por ela em uma vida inteira, onde foi parar? Né? O que deu? Virou uma drogada, virou uma bombada, virou cutuque o cu de todo mundo, e o que virou entre uma dívida e uma situação que mesmo convidava ainda inéditas do que a transcendentalizar e estar entre sonhos e entre revelações minuciosas, que entre o pai de fato. O que são algumas minuciosidades de ter saído de repente, ter ido na... Aí eu fui no supermercado, nesse dia, da última vez do bolo. Aí eu falei assim, eu não gosto de falar isso com os meus irmãos, não. Eu sentia vontade de ir no supermercado, menina. Algo muito atípico, tipo assim, não tinha ninguém lá na frente. Quando eu chego parado no meio da rua, um homem idêntico ao meu pai, falando minha filha, com a mesma voz, mas falando com a pessoa do outro lado da calçada. Tem hora que algumas coisas vêm quando você está se culpando pela perda de dinheiro. Eu nunca interpretei o meu pai como um homem fracassado, mas ele era... E não estou dizendo que ele não teve os méritos do volume, ou você via aquilo como uma certa forma compensatória de alguns apontamentos, mas ele que eu não via até que ponto isso iria ser mérito se jogar a gente ao lixo do mundo. Mas ele era um miserável espiritualmente, ele era tudo que eu nunca quis ser, mas também não via, também não atribuía esse fracasso que tinha que ser assim, até porque desde que ele não morasse em casa mais, eu vivia com os meus avós. O que era um pouco entre estar namorando, estar passando de carro, o outro tem um carrão também, o outro também tem um carrão,
não era meu carrão, não era nada, ou comprou, ainda que, né? Quando foi uma vez, o que, que o pai pode estar pensando, o que, que não está pensando, o que, que é conveniente. Você sabe que você passa por um monte de coisa que você nem imagina, porque ele estava sempre pronto para apontar questões, e ele era um traidor constante, que não tinha nenhum deles tinha direito, como eles eram ambiciosos, e a maioria deles são, por relacionamentos onde eles se beneficiam, os filhos têm que ter olhos abertos perante o parasitologismo e as ambições de pais e filhos, que ao longo do tempo eu falava, mas como são do mesmo sangue? Qual é o imperativo diferencial? E ele, em alguns momentos, ele tinha o caricaturamento da pena, nunca vi méritos porque é desméritos, porque é magrinho, andava com roupa de tinta, andava com chapéuzinho, andava com jaleco, às vezes assim, ó, assado, às vezes muito bem vestido, com coisa que a gente não conseguia comprar com a pensão. As botas dele, as calças jeans, as botas, os ouros, relógio, anel, jaquetona de couro, todos eles, carrão, gastando, bebendo, fumando, viajando. Mas aquilo ali já era um papel cortado, assim, um ponto. Enquanto você fica meio assim, não afeta tanto, ó, sua tia já não gosta. Você vê, sua tia morou lá, ia lá no Rio de Janeiro, insistiu com a sua tia, que tomou pavor do seu pai, para ir quando chegasse na loja, pegar não sei o quê, porque você fez tudo isso e isso, queria agradecer por causa de um espremedor de fruta, não sei o quê, mandou ele lá buscar. Ou ir lá separar e não pagou, e não pegou. Tipo assim, ele tinha umas situações de largura e descompensação, como também minha mãe, em alguns comentários, em algumas coisas, ou meio, né, ridículo para algumas coisas, hiperbólica, mania de dono, coisa horrorosa. E eles dois se entregaram um clichê horroroso de dar golpe, de se justificar, uma coisa horrorosa, que fecha totalmente as portas da rua, e como que você recomeça. Mas ele teve alguns pontos que eu senti o diferencial dele. Eu falava assim, onde está o erro quando falava que seu pai não era ninguém, ou foi jogado para fora de casa, na escola mal estudou, foi menino de gala é gala. Aí botou, eu falei, Jaciara, tá no Facebook dele, e você vê que já não tem ninguém mais, que ele estudou na Aristeu Aguiar. Quando isso, meu filho? Em que tempo? Não, não acredito, não. Mentiroso, mas sabe mostrar de onde arrasta as coisas, sabe? Imperativo de trabalho, velocidade, mal dormia, já tá desmanchando o carro, indo atrás, não sei o que, fazendo dinheiro. Mas é o propósito que no meio do caminho vê dinheiro todo dia. Você saber que você pode ver dinheiro todo dia, o que que virou o autônomo, em algumas condições, você vai falar o que que é otimizar o personal trainer e criar uma condição de ver dinheiro todo dia, caso você não passa tanta condição de raiva e de ódio absoluto sobre. Eu tenho que criar uma margem anual. Nesse ano que vem, a minha operação tem que acontecer antes do meu dinheiro acabar. Eu tenho que juntar, tem que se sentir esse suporte de mês pós, saber que tem, né? Tentar olhar tudo. Hoje eu tô com 83 quilos, vou comer, vou fazer o bolo, vou não sei o que, segunda-feira é outro dia. A aveia tem que rolar, o shake tem que rolar, um pedacinho de queijo, um pedacinho de frango, limão. O surto do limão, ele acontece, ele é uma necessidade, ele é uma, né? Enfim, né? Tem hora que você olhar os traços, você olhar lá morto. Eu acordei com o olho igual ele tava, uma coisa horrorosa, pendurada. Um trem passou em cima. Olhar a pessoa lá no pós-cirúrgico daquele jeito, você já fala em terra, que tá até difícil de ver isso aqui. Então é uma situação muito tenebrosa você lidar com, né? Eu te matei, você lembra? Eu vou voltar para te pagar mais, você mata mais ainda. Então quer dizer, situações minuciosas. Conversar com o médico para ver se ele descolaba ou preenche alguma coisa aqui também, como que vai ser administrar tudo isso. Eu vou encarar tudo isso, eu vou viver mais uma vez, o que são os limites corporais, o que é o que sobra é buscar alguma forma de amor próprio, ainda que você veja a escala de morte corporal, né? Mas assim, eu tive, eu achava ele tão coitado, nunca teve esse negócio, eu tomou remédio, engordou, ganhou força, não, 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 não. Mas meu pai tem hora que mesmo parecia um mendigo assim, a espiritualidade fraca, algumas coisas comentadas, e que nunca se defendeu de fato quando eu acusei se realmente ele matou alguém. Ou algumas questões, né? Quando falou que você é aviado, falou que não sei o que, ou que se. Umas coisas que colocam
coisas meio estúpidas de grupo e a conveniência de cada um deles, que às vezes não tem certeza. Isso o que é você classificar? Transmissão genética, não genética, possibilidade, caminho que se abra para mais fazer, para não fazer, aonde fazer, por que fazer, o que te encaram como desfazer, questões tais. O que era em algum momento aparentemente até alegrinho, ambicioso, que é a música deles, que é a coisa dele, que é a jeito dele. Não tinha essa coisa de conversar coisas do mundo em si, é os cotidianos, mas coisas históricas, politizadas, essa coisa como toda. Era um cambista, um agiota, um cara, mas ele tinha os feitos dele, não acompanhava de forma tão direta, que era cansar de ir atrás e junto, porque também ia fazer alguma coisa eu não ia, não que algumas vezes não fazia, não gostava. O que é direcionar de fato coisas mais do trabalho, ter uma conversa, mas ainda que falasse que ama, adorava, não ficava uma coisa meio pesada, meio compensatória. Não estou dizendo que às vezes não tinha uma certa alegria, gostava de música, estava alegrinho, algumas coisas, mas ainda não era uma coisa proximal. A conduta do meu avô em si era outra coisa. Ele tinha uma maturidade de trabalho e de tradição, de condição entre a minha avó, que ainda que como ele representava as disciplinas, os horários da casa, as disciplinas de trabalho, a representatividade semanal das coisas, onde eles conversavam, ele não ficava dando pitada de mal falar alguma coisa, dizer que fala bem ou fala mal pelos cantos, não que não conversasse com ela. Não, tinha uma conduta de homem. Se ele chegar a tomar alguma atitude, o que levou? Um instinto, uma condição social, um erro, uma coisa pessoal que sentisse no direito de continuar, de experimentar, de não ser. Ele era muito centrado enquanto perfil de homem, sem nenhum descabimento com relação a proporcionalidades corporais, críticas de grupo, não que nem você pudesse ter chamado alguém de branco, de preto, de um retrato também. O empregado dele, macaco, negão, que chamava de macaco, já era conhecido como macaco, filho do Adão. E o que era, não gostava não, que meu tio falava assim com ele, meu avô não falava, era Carlos. E não tinha essa relação, a pontualidade dele masculina, e ele nem era alto, a massa muscular dele era ótima. E que é aquele mamazinho bonitinho, nem tão caído, costa suficiente, barriga grande o suficiente, musculatura da perna bonita, pés, mãos eu cortava, eu ficava cutucando cravo, cutucando isso, aquilo, que desgraça, que credo, isso aqui de novo, não sei o que, e ria, né? Eu exprimia, eu virei que agora é minha vez. Tinha mania nele, minha bisavó, minha avó olhar que não tinha nada, minha avó não sabia nada, essas coisas, minha avó, às vezes uma hora ou outra pedia cortar uma unha e fazer alguma coisa assim, não tinha condição parasitária e tinha que atingir mesmo uma dor, de impor esfregação, de não necessariamente poder estar bem, era tudo já tão. Não tinha um esfrega em esfrega, a coisa já tinha um conforto tradicional que não tinha. E o que era colocar minha mãe e depois minha mãe, a ordem da minha mãe perante algumas coisas, e os filhos entre o sofrimento, qual que era o bebezão chorão, que cansa a beleza de um, qual que era o conveniente, o cínico, o ladrão tal, o sanguessuga. Você viu o que eram imperativos que meu avô não entendia, de onde algumas coisas seriam diferentes, teria errado, né, minha avó. E a minha avó, quer dizer, minha avó não teve pai. O que era ver a minha avó Eurídice com nenhuma impostação perante passado, fracasso de passado, vantagem de passado. Era uma mulher até então colocada como velha, encostada na casa da minha avó. Não cansava ninguém, minha avó ficou, não era problema algum, e minha avó ficou muito irritada quando ela não podia fumar, estava na beira da morte, subornando os outros na rua para comprar escondido. Tinha algumas manias, só duas manias que minha avó não gostava. Não quer aquilo que é imediatamente jogar no prato de alguém, numa mesa, e achar que vai tomar água, cuspir, mesmo que seja só, não é cuspir de cuspir, mas ou botar o copo sem lavar, ou aparecer algumas coisas. Minha avó não gostava de sair com a roupa meio aberta, tava tentando seduzir ninguém nem nada, mas tomava uns esporros outros, mas muito velha, nem tão velha. Elas tinham muito boa conexão, minha avó não tinha que era pensar o que seria seguir a vida dela, ou na hora em volta redonda, em algum lugar, ver beleza em alguém. Uma mulher que foi casada 2 vezes, queria talvez pensar na atividade dela, e eu pensar em tantas situações, como um dia que criança você quer brincar, que ela pegou a muleta, eu não sei se ela já tinha quebrado o quadril, tinha passado um tempo, acho que ainda não sei o que levou a muleta,
que ela foi para casa da tia Filhinha, que ia descer aquele morro, contornar o Bar do Célio, contornar lá, antes de quase indo lá para aquela rua, né, que virou ali, vai pro seu Devard lá na direção da oficina, que ela caiu, escorregou, sei lá, alguém que ajudou e eu passei, vim, tava brincando, tinha que levar alguma coisa para minha avó, que em termos de falta ou condições transcendentais, como se eu tivesse que voltar a pegar naquela mão, me sentir culpada de não ter ido, sabendo que muitas vezes eu fui, nem tantas, mas fui. Mas o que é de repente sair, vou lá agora, quando você vê já foi. E ela descer de muleta sozinha. Então, quer dizer, fica uma coisa em que momento você não tinha como tirar da cama, substituir seu marido, não seu marido, substituir uma coisa de um passado, quando você colocar que não tinha esses questionamentos assim, mas tem hora, ai, mocinha, ai, não sei o que era ir atrás de outro filho, isso, aquilo, que tinha as implicâncias, ela tinha uma vida entre ficar sentada em alguns lugares, fazer coisinha dela, deitar na cama, ficar no quarto, eu arrumar a cômoda dela com as coisas antigas, as fotos, as rendinhas, os vestidos, as estampas dos vestidos, os sapatos velhos, que eu experimentava todos e via que a moda voltava, da minha avó, um monte de guardado dela, esse sapatinho, bonequinhazinha de pezinho, chinelinho, tudo eu adorava aquelas coisas. Então eu que organizava, então eu brincava com ela, brincava comigo, ela chegou a fazer tricô, ela costurava, tinha a máquina dela. Então eu gostava de todas essas coisas. Minha avó também tinha um quadro familiar, né? Então quer dizer, em um datado momento, quem era minha avó, né? Não estou dizendo que ela não teve, ela adorava a sogra. Acho que meu avô Virgílio também era muito bom e todos eles tinham uma representatividade de serviço, de um monte de coisa. Todos muito bem interagidos, o que era entre os irmãos dos meus avós, eu imaginando em que tempo que morou na casa deles, costurou, trabalhou junto, nunca arrependeu, nunca reclamou que foi ruim. Até casar, que casou, vi, só casaria, vídeo, no datado momento ia lá de cavalo, vê-la. Dizer que no datado momento, aparentemente, nem tanta altura. Tamanho problema que teve de diabetes, pressão alta, terminar com mal de Alzheimer, problema na visão, joanete, coceira na perna, teve oxiúros, teve gonorreia, piorreia, de ficar com dentadura, nunca contaminou ninguém e falar que o cu era para, né, ou tinha o cu preparado, né, não ficar reclamando de nada dessas coisas também, não falou que já teve, que quer dizer que a mãe teve solitário, que eram os problemas de uma época, e o que era a responsabilidade de que ainda nem precisa limpar a casa todo dia, tal dia é o dia de lavar roupa, hoje não pode, essa semana fez isso e aquilo, mas a comida de todo dia ela que fazia, o arroz que todo mundo queria, mas ela era um general. Ela tinha um imperativo dela, sem impostar de onde copiou e de não parecer ser copiado. E que não era diferente da minha avó, era diferente do minha bisavó, que eu chamava de vó. De todos eles, ela era cabeça da coisa toda, com as diretrizes de fidedignidade, catolicismo e ministerialidade perante todos os feitos políticos, culturais, religiosos, institucionais da rua, dos lugares de se tornar participativa, tentando pagar, ajudar aquilo, ajudar negócio de vovozinha, LBV que fala, é negócio do baú, é criança esperança, é o dízimo de qual que liga, é qual que aparece, é um monte de coisa, de carnê, de jogando na Mega Sena por jogar e nem ver, às vezes ver, conferir, ainda que pedir, se eles tivessem a mania. Muitas vezes o dinheiro do meu avô crescia, porque ele trabalhava, fazia sobrar, era aquele dia que falava, recebeu e pode... que é para comprar, não ficou, quase não ficou sem fazer aniversário para encher o rabo de todo mundo, dia 1º. E dar presente até na casa do caralho, rua fora, no Natal, os pobrezinhos, não sei o que, sempre chamando para pegar, porque minha avó sempre fez arroz fresco, sempre estragou muito arroz, eu sobrou. Ou o que é angu, pedaço de angu, panela lotada de geralmente guardava dentro do forno, não estragava facilmente até a hora de janta, eu não tenho esse... Não posso fazer isso imediatamente, acontece alguma coisa, o trem ali, eu vou querer jogar fora. Minha mãe também, eu tinha essas coisas, o que é você ver, o que era quem tinha criação, e quem às vezes fazia alguma coisa para ela que ela ainda não queria, entre as pescas deles, o que é comer os peixes, a mulher ela adorava cabeça de piau, cabeça de não sei o que, fazer muqueca com cabeça, minha avó dava não só a cabeça, mandava chamar os negócios para criação, os escorregos de comida, ajudava também com muita coisa. Quando eles compravam 100 dias, 60 quilos, do caça, não sei o que tinha muito filho na rua, que tinha não sei o que, como por exemplo a Juraci, a mãe do Paulo, do Marcelo, e tinha muito essa coisa. E eu
sei lá, eu passava no meio disso. O que era, não sei o que era ser, aparentemente, colocado como individualista, pega cachorro, traz pra sua casa, não tem como. E se fosse outra casa só pelo cachorro, não tem como. Né? E se você tiver que fazer, não, eu faço. Eu faço. Eu faço ortodoxalmente, radicalmente. Eu tenho os imperativos da perna fechada e do trabalho de uma verdade absurdamente transparente, verídica, jurídica, fidedigna que eu faço. Por isso eu sou a linhagem sagrada.